Olá pessoal, estou gravando esse vídeo, vamos fazer um resumo do conteúdo que vai ser estudado essa semana, que é campo elétrico. Eu coloquei esse conteúdo no final do mês passado, mas nós vamos enfatizar ele agora nessa semana, tá bom? Esse material vai estar disponível na sala de aula do Classroom e vou mandar também no WhatsApp. Lá no WhatsApp e também na sala eu vou disponibilizar dois links de aulas lá da sala de aula do Mais Educação, tá? Gravadas lá no canal, falando sobre campo elétrico. Vocês também dão uma olhada, que é uma aula mais detalhada, tá? São duas aulas, uma complementando a outra. Aqui esse é o nosso assunto. Eu vou abrir aqui o livro de vocês. Ele começa aqui nessa página 35, tá? Falando aqui, é o capítulo 2, campo elétrico. Lembrando que aqui eu vou só resumir, e aí quando vocês forem estudar, vocês dão uma lida, tá? A lida detalhada, com calma, tá bom? E aí qualquer dúvida depois vocês me perguntam que a gente tira, tá? Então, ele começa aqui na página 36, já falando sobre o conceito de campo elétrico. Então, o que é o campo elétrico, né? Nós vimos que as cargas elas podem estar eletrizadas, né? Elas adquirem uma característica que é carga elétrica. Nós vimos que cargas de mesmo sinal elas se repelem com uma dada força, determinada força, e sinais contrários elas se atraem. Essa força, que é a força elétrica, a gente também calculou, né? A gente usou uma expressão matemática bem para calcular. E agora nós vamos trabalhar de campo elétrico. Então, aqui no começo ele já faz uma comparação, né, para que a gente entenda melhor o que é o campo elétrico com o campo gravitacional da Terra. Aí ele faz uma analogia. Então, nós estamos aqui dentro do campo gravitacional da Terra. Tudo que entra dentro desse campo gravitacional terrestre é atraído, né? Quando a pessoa entra dentro do campo, ou o objeto entra dentro do campo gravitacional, ele é atraído para o centro da Terra, né? Então, esse campo é uma região que está em volta da Terra, é uma região que a gente não consegue enxergar, é abstrato, a gente só consegue sentir, né? A gente está aqui dentro desse campo. Se eu der um pulo aqui, né? Se eu soltar aqui uma caneta, ela vai cair no chão, né? Ela vai ser atraída pela Terra, né? Porque ela está dentro desse campo gravitacional. Quando sai desse campo gravitacional, ela deixa de agir sobre ela essa força gravitacional, né? Ela fica lá vagando no espaço. Então, o campo elétrico, pessoal, é parecido com isso, né? Então, todo corpo que ele está eletrizado, né, que ele tem carga elétrica, ao redor dele, ele cria um campo elétrico, tá? Um campo elétrico. E aí, tudo que entra dentro desse campo elétrico vai sofrer uma força, que é a força elétrica, tá? Que é aquela força que a gente calculou no último assunto. Então, tudo que entra dentro desse campo elétrico gerado por uma carga eletrizada, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica. Só que, diferente da Terra, que só é de atração, campo elétrico, quando um outro corpo entra dentro desse campo elétrico, ele pode sofrer uma força de atração ou de repulsão, né? Vai depender de quê? Do sinal, da carga de cada um, tá? Então, o campo elétrico é uma região criada ao redor de um corpo que está eletrizado, tá? Corpo que está eletrizado. Então, aqui eu tenho aqui nessa figura aqui, eu tenho a imagem aqui de uma carga de um corpo eletrizado positivamente e aproximo dele uma outra carga positiva. Então,
repare que não é necessário que essas cargas se toquem, né? Quando essa carguinha aqui, que ela entra dentro do campo elétrico gerado por essa outra carga Qzão, ela vai sofrer a ação da força. Nesse caso, como são positivos, a força vai ser de repulsão, né? A força de repulsão. Então, essa força ela vai agir a partir do momento que essa carga Qzinho aqui vai entrar dentro do campo elétrico gerado por essa outra carga, o Qzão. Certo? Então, em cada ponto aqui, ó, eu tenho um valor do campo elétrico, tá? Campo elétrico. A gente vai ver que quanto mais distante aqui, né, a gente vai ver que interfere no valor do campo elétrico. Mas vamos com calma, tá? Então, vocês vão ler aqui direitinho, e aqui ele vai descrever, né, que é um campo elétrico, né? A presença de uma carga elétrica Q em uma região do espaço produz um campo elétrico em cada ponto dele. E a existência desse campo elétrico pode ser verificada através da força exercida em uma carga de prova, Qzinho, quando esta é colocada nessa região. Então, quem nunca chegou perto de uma TV, vocês já viram, acho que vocês já passaram por isso, né? Você chega perto de uma televisão, às vezes, e aí você sente os pelos do seu braço, né, se arrepiarem, né? Então percebam que eles se arrepiam sem você colocar o braço em contato com a tela da TV. Então esse fenômeno acontece porque a tela da TV ela está eletrizada. E aí quando você aproxima o seu braço e aí os pelos entram dentro do campo elétrico gerado ali pela tela, ela vai sofrer ação de quê? Da força elétrica. Então, nesse caso, ele vai atrair os pelos do seu braço, eles vão ser o que? Atraídos, então eles vão se levantar, né? Você vai sentir o que? Um arrepio, né? E aí, quando você afasta o braço, você percebe que os pelos voltam à posição normal, é isso? Então, ali, ao redor daquela tela, criou-se, né? Ela ficou, por algum motivo, eletrizada, então ela criou-se um campo elétrico ali, certo? Bom, então o campo elétrico, pessoal, é uma região que a gente não consegue ver, é abstrato. Então, como é que a gente vai estudar o campo elétrico? Bom, e aí lá na frente nós vamos ver como é que a gente representa o campo elétrico, mas antes a gente vai representar o campo elétrico, né, através do vetor campo elétrico, certo? Do vetor campo elétrico. Por que vetor? Porque é uma grandeza vetorial e ele tem um módulo, que é um valor, uma direção e um sentido. Ele tem essas três características, né? Módulo, direção e sentido. Então, o campo elétrico ele é caracterizado por essas três características, certo? Então, o módulo do vetor é a intensidade, é o valor dele, né? É o valor dele. E aí, junto com isso, você tem que dizer qual é a direção e o sentido desse campo, certo? E para a gente saber qual é a direção, o sentido e o valor desse campo, o que a gente faz? Bom, existe ali um campo elétrico, não sei quem está gerando esse campo, mas eu quero descobrir algo sobre ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro dele algo que eu conheço, que é chamado aqui de carga de prova, tá? Então, essa carga de prova, pessoal, é uma carga, é um corpozinho eletrizado, que eu vou colocar ele dentro daquela região, né, que é o campo elétrico, gerado por uma carga que eu não sei. Então, a carga de prova eu conheço o sinal e o valor da carga dela. Então, eu vou colocar ela dentro daquele campo e aí eu vou analisar o quê? A força com que ela vai ser atraída ou repelida, né? E aí ela vai, como eu já falei, ela vai ser ou atraída ou vai ser repelida. Se ela for atraída, né? E eu conhecendo a carga dela, eu vou saber qual é a carga da partícula ou do corpo que está gerando o campo elétrico. Então, por isso é a carga de prova, porque eu sei, eu conheço a carga de prova, não conheço é a carga é o corpo que está gerando o campo elétrico.
Então, para calcular o campo elétrico, tá? Gerado ou sofrido que atua numa carga de prova, né? A gente vai usar essa expressão matemática aqui, ó. Então, o campo elétrico que atua numa carga de prova, né? Dentro de uma região gerada pelo um corpo eletrizado. Então, para calcular o campo elétrico que atua nessa carga, a gente vai dividir a força que essa carga ou vai ser atraída ou vai ser repelida, dividido pelo valor da carga dela, né? Essa carga de prova, que eu falei anteriormente, que eu conheço ela, eu sei qual é o sinal e qual é o valor da carga dela. Então, fazendo essa razão aqui, eu vou achar o campo elétrico naquele ponto onde está aquela carga, tá? A unidade padrão do campo elétrico, pessoal, é Newton por Coulomb, tá? A unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb, né? Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, tá? Então, aqui, essa é a expressão matemática para a gente calcular o campo elétrico, né, num ponto onde se encontra uma carga de prova, certo? Pois vamos aqui passar. Deixa eu só apagar isso aqui. Tá. Bom, então, dependendo do valor do sinal da carga, o campo elétrico, a gente já vai conhecer como é que ele vai se comportar, tá? A direção e o sentido dele. Por exemplo, aqui eu tenho uma carga elétrica, um corpo eletrizado positivamente, né? Tá aqui, uma cargazinha positiva. Então, sempre que eu tenho uma carga positiva, o campo elétrico, vocês podem perceber aqui, que ele está o quê? No sentido sempre se afastando da carga. Ó, percebam que aqui, ó, a direção, no caso aqui é horizontal, e o sentido é sempre, ó, se afastando da carga, ó. Percebam que isso não depende da cargazinha que está aqui no ponto, tá? Depende de quê? Da carga que está gerando o campo elétrico. Então, em qualquer ponto de um campo elétrico gerado por uma carga positiva, o campo elétrico ele vai estar sempre no sentido se afastando da carga, certo? Vamos passar aqui. Então, já numa carga negativa, novamente, o campo elétrico não depende da carga de prova, tá? Do sinal da carga de prova. O campo elétrico, ele só depende da carga que está gerando o campo. Então, numa carga elétrica negativa, né, o campo elétrico gerado por ela vai estar sempre na direção, ó, da carga. Olhem só a setinha, por onde é que a setinha está apontando, ó. Sempre na direção da carga negativa, tá? Sempre na direção da carga negativa. Então, esse é o comportamento do campo elétrico, né? Então, vou aqui, ó, novamente, ó, positivo, o campo elétrico está sempre no sentido se afastando da carga. Negativo, o campo elétrico está sempre no sentido indo em direção à carga, certo? Então, vocês vão ler aqui, não é? mais devagar. E aqui ele diz, ó, se a carga de prova é positiva, maior que zero, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido, né? O campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Se for positivo, ó, vamos lá na carga positiva. Está aqui, ó, positivo. Então, se vir aqui em P1 eu coloco uma carga de prova positiva,
A força vai estar apontando para onde, pessoal? Para a direita. A força elétrica aqui, se em P1 eu boto uma carga positiva, a força vai estar apontando para onde? Para a direita, né? Vamos fazer aqui uma coisa mais detalhada. Pronto, aqui minha carga. Então, se eu coloco uma carga positiva aqui, a força vai estar para onde? Ó, para cá, para a direita, porque são positivos, mesmo o sinal se repele. Então, é o que ele está dizendo aqui embaixo, ó. Se a cargazinha for positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? É o que ele disse lá embaixo. Agora vamos, se a carga aqui for negativa, né? Se a carga aqui for negativa, então a força elétrica vai estar apontando para onde, pessoal? Não é negativo, aqui não é positivo, vão se atrair, ó. Então a força elétrica vai estar aqui, ó, para a esquerda. Então, nesse caso, se essa carga aqui, localizada em P1, for negativa, o campo e a força têm a mesma direção horizontal, mas sentidos o quê? Opostos, tá? Sentidos opostos. Então, é o que disse aqui, ó. Se Q for maior que zero, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido e direção. Se Q for menor que zero, o campo elétrico e a força têm sentido que opostos. Tá? Tem sentido oposto. Isso vale também aqui quando a carga for negativa. Ó. Tá? Isso vale, independe se a carga que está gerando o campo for positiva ou negativa. Tá? Isso aqui vai valer. Né? Aí aqui ele diz, né? Movimento de carga. Isso é isso que a gente está trabalhando, né? Então, aqui você vai aplicar a fórmula, né? Tem 2 exemplos. Os exemplos respondidos são ótimos, porque você já tem um exemplo, ele já é um exemplo de aplicação direta da fórmula, né? Então, você vai ver aqui esses exemplos, aqui você vai encontrar questões parecidas, então você já sabe qual é o procedimento, tá? Eu não vou me detalhar agora para a gente trabalhar só o conteúdo, mas na lista de exercícios, nas questões do livro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, que aí eu gravo o vídeo respondendo a questão, tá bom? Esse vídeo é só para a gente trabalhar o conteúdo. Então, vai ficar aqui essa atividade aqui, da página 39. Lembrando, pessoal, ó, não quero ver só o valor das respostas, quero os cálculos, por favor, né? Vamos ter responsabilidade com a nossa educação, né? Tem gente mandando só as respostas, né? A frase que está aqui na resposta é idêntica que estão mandando para mim. Então, eu sei que isso aqui é uma coisa pessoal, né? Impressionante como até as vírgulas e os pontos estão sendo iguais, né? Então, por favor, vocês estão se enganando, não estão me enganando não, vocês estão se iludindo, tá? Então, então vai ficar essa atividade aqui para vocês, na página 39. E tem outra página. Vamos aqui para a página 40. Aqui na página 40, né? Aí ele já vai calcular o campo criado por uma carga pontual, né? Ali a gente estava calculando o campo elétrico sobre uma carga de prova, né? Dentro de um campo elétrico. Agora nós vamos calcular o campo elétrico criado por uma carga pontual, ou seja, uma carga que a gente não vai levar em consideração as dimensões dela, né? Ponto. Então, para calcular o campo elétrico de uma carga pontual, então vamos aqui analisar essa figura 2.6. Eu tenho aqui uma carga, né? Pontual, aqui positiva, e aí eu quero calcular o campo elétrico nesse pontinho aqui, onde está aqui essa partículazinha aqui em amarelo. Eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, sendo que essa partícula está a uma distância R, tá? Aqui, ó, R. Está a uma distância R
da carga geradora do campo. Então, eu quero calcular esse campo nesse ponto bem aqui, ó, e está essa distância aqui, R. Então, para calcular esse campo elétrico, ele já colocou aqui, né, a expressão matemática, ó, o campo elétrico é o quê? É a constante, essa constante é a constante eletrostática, tá? Vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância ao quadrado até o ponto que eu quero, tá? Até o ponto que eu quero. Ele chegou nessa fórmula, né? Aqui é a fórmula da força elétrica, e aí aqui é a fórmula do campo elétrico que a gente viu ali na seção anterior. Então, ele substituiu aqui o valor da força aqui e chegou a essa outra expressão, tá? Então, esse campo elétrico aqui é para a gente calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontual, que num ponto que está a uma distânciazinha R, né? Então, tem essa outra expressão matemática aqui, certo? Aí aqui a gente vai trabalhar o gráfico, né? Ele vai dizer aqui que o gráfico aqui, o campo elétrico é proporcional à carga, né? E aí esse gráfico aqui, esse outro B, aqui diz que o campo elétrico, né? Percebam que essa curva aqui, né? Ó, ela me dá uma noção de inversamente proporcional, ó. Percebam que se eu aumentar o campo, o que acontece com a distância? Diminui, ó. Se a distância diminui, né? O R aqui é a distância, ó. A distância, vou voltar aqui, ó. A distância, ó. Se a distância diminui, o campo elétrico, o valor do campo elétrico, ó, aumenta. Se a distância aumenta, o campo elétrico, ó, diminui, tá? Então, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E diretamente proporcional ao valor da carga, né? Quanto maior a carga, maior vai ser o campo elétrico. É isso aqui que o gráfico está dizendo. Certo? Bom, aqui nessa outra seção é o campo de várias cargas pontuais. Então aqui eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3, né? Então aqui eu tenho um ponto. Esse ponto ele está sofrendo a ação do campo elétrico gerado por essas três cargas. Então, como é que eu vou calcular o campo elétrico nesse ponto aqui? Então, o campo elétrico nesse ponto nada mais é que a somatória dos campos elétricos gerado por cada uma das cargas aqui, ó. Tá aqui, ó, de laranja. Ó. O campo elétrico é existente no ponto P, é dado pela resultante dos campos, ó. É 1, é 2, é 3, etc. Tá? Se tiver N campos elétricos, você vai somar os N campos elétricos. Tá? Então tá aqui, ó. Você soma. Certo? Essa outra parte aqui nós vamos deixar para a próxima aula. E aí, para completar, nós temos esse outro exercício aqui, ó, na página 43, tá? Que vai aqui da quarta questão até a 12ª. Então, tem esse exercício, são 12 questões, né? Tem lá naquela outra página, na 39, se não me engano, e mais esse exercício aqui. Esse exercício aqui eu quero receber no sábado, tá? Até sábado. Tem uma lista extra de exercício, né, que eu vou passar, tá lá na sala de aula do Classroom, tá também aqui, eu vou disponibilizar aqui no grupo do WhatsApp. Essa lista, pessoal, é extra. Você é obrigado a entregar todo do livro e a lista, não. O obrigatório aqui é só o livro. A lista extra fica para vocês treinarem, né? Nós estamos em exatos, pessoal. Quanto mais treino, melhor. Tá bom? Então, vai ficar essas atividades, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem, que aí eu faço um vídeo sobre a dúvida de vocês, tá? Respondendo a aula, tá? Até logo.